O limite, ele é uma coisa assim, ó. Ele é uma coisa assim. Você tem aqui a sua função, você tem aqui o t0, a função está aqui, a trajetória está aqui. Vamos imaginar esse caso assim, que eu tenho uma falha aqui, uma das situações, né, por exemplo. Então, quando que eu digo que este ponto é o limite? Quando que eu digo? Quando acontece isso. Eu me aproximo daqui, os valores se aproximam desse. Tá? Isso aqui é o limite. Agora, falar assim, ó, o limite é aquele ponto para o qual se aproximam os valores da função quando eu me aproximo do t0 aqui, fica muito vago, né? A gente precisava de uma definição assim mais concreta de limite. E aí que começa a complicar a coisa. Para a gente ter uma definição mais concreta, a gente diz o seguinte, olha, uma noção ainda geométrica, né? Eu digo assim, este ponto é o limite da minha função alfa quando t tende para t0, se acontecer o seguinte, no caso do R2, qualquer circunferência se para qualquer circunferência que eu fizer aqui de centro na origem, eu sempre consigo um intervalo aqui de centro no t0, tal que para todo ponto que eu pego dentro desse intervalo e diferente de t0, a imagem cai dentro da circunferência. Se isso acontece para qualquer circunferência, esse ponto é o limite. Por quê? Olha, se dada essa circunferência aqui, eu consigo esse intervalo. Todo mundo dentro dele cai dentro da circunferência. Se eu diminuir a minha circunferência, eu vou provavelmente diminuir o intervalo. E aí todo mundo dentro desse intervalo menor cai dentro da circunferência que eu peguei. Aí eu diminuo a circunferência, já que é para toda, né? Aí talvez eu tenha que diminuir o intervalo aqui, tal que todo mundo aqui dentro cai dentro daqui. Então, essa propriedade de dizer que para toda circunferência que eu pego aqui, eu sou capaz de achar um intervalo aqui, que todo mundo dentro dele cai dentro da circunferência, ela transmite essa ideia de que quando eu me aproximo do t0, os valores se aproximam do L, tá? Mas mesmo assim ainda é vago, porque é uma noção geométrica. A gente precisa de uma noção de limite analítica, que dê para fazer conta com ela. E é aí que a gente introduz aqueles épsilon e delta, né? Na verdade, eu vou passar essa mesma ideia, só que em vez de falar circunferência, eu vou falar em raio da circunferência, que aí o raio é um número. Aí eu posso trabalhar com ele. Em vez de falar de intervalo de centro no t0, eu vou falar de raio do intervalo também. Olha, é assim, ó, fica assim. Mas não se preocupem, porque a gente não vai trabalhar com isso. É só para a gente dizer o que é formalmente o limite isso, tá? Então não se espantem, não se decepcionem com isso aqui. Tem gente que, quando vê isso aqui, começa a chorar, né? Ah, já não vou passar na matéria. Não é nada disso. Ó, eu tenho aqui a minha função alfa, aqui eu tenho o t0, aqui eu tenho a minha função, aqui está o limite dela, tá? Então, é assim, olha, é assim. Esse ponto do R2, eu estou falando de R2, mas para o Rn é a mesma coisa, tá? Esse ponto aqui do Rn, ele é o limite da minha função alfa, quando t tende para t0, tá? Ele é o limite da minha função alfa, quando t tende para t0. O limite da minha função alfa, quando t tende para t0, é L. Se e somente se ocorre o seguinte, para qualquer circunferência que eu pegar aqui, de centro no L, mas só que eu não vou falar para qualquer circunferência, eu vou falar para qualquer raio de circunferência, né? Que eu vou chamar aqui, esse aqui é o raio, eu vou chamar de épsilon para esse raio. Épsilon é um número, portanto, é o raio da circunferência. Existe um intervalo de centro no t0, só que eu não vou falar em intervalo de centro e t0, eu vou falar em delta, que corresponde à metade do intervalo. Delta é, portanto, um número. Tá? Então, para todo épsilon,
imagina a circunferência. Existe um delta, imagina um intervalo. Tal que todo mundo que está aqui dentro desse intervalo e é diferente do t0, a imagem da função cai dentro dessa circunferência. Ou seja, a distância do alfa de t0 ao L é menor que epsilon. Então eu digo assim, olha, L é o limite da função quando t tende para t0 se para todo epsilon maior que zero, imagina a circunferência, existe delta maior que zero, imagina o intervalo, tal que, se o t está no domínio da função e a distância do t ao t0 é maior que zero e é menor que delta, a distância do t ao t0 é menor que delta, e maior que zero, porque ele não pode ser, só vai ser zero se ele for igual ao t0, né? Então, a distância do alfa de t ao L é menor que epsilon. Ó, a distância do alfa de t ao L é menor que epsilon, está dentro da circunferência. É isso, tá? Essa que é a definição formal de limite. Então, um ponto do Rn é o limite de uma função quando t tende para zero, se acontece isso. Para todo epsilon eu sou capaz de achar um delta, que vale isso, tá? Mas, como eu disse, a gente não vai trabalhar com isso, a gente vai fugir disso. E tem 3 observações a respeito disso que fazem com que a gente fuja disso. Olha, a primeira é a seguinte, observem o seguinte, ó, que eu estou dizendo o seguinte, olha, o L, o alfa de t, aquilo que eu falei, ó, esse ponto é o limite da função, se quando eu vou me aproximando do t0, os valores vão se aproximando do L. Ou seja, a distância dos valores ao L tende para zero. Então, ó, o limite da função quando t tende para t0 é L, se e somente se o limite das distâncias de alfa de t até L, quando t tende para t0, é zero. Não é zero. É para qualquer epsilon, eu vou pegando epsilon cada vez menor, então isso aqui tende para zero. Tá? Então, essa observação ela permite com que a gente transforme o cálculo de limite no Rn para o cálculo de limite de função de uma variável, porque a norma ela é um número real. Entendeu? Mas essa observação aqui ela tem um agravante que é assim, ela serve para testar se um ponto do Rn é o limite. Olha, você tem uma função e tem um ponto do Rn. Você quer saber se aquele ponto é o limite da função. Então você calcula a distância da função ao ponto e calcula o limite dessa distância. Se der zero, esse ponto é o limite. Esse ponto é o limite. Mas você precisa ter aquele ponto, entendeu? Então é uma coisa que não permite calcular. A outra observação isso é uma coisa do cálculo 1, isso, e é parecida com essa. É assim, olha, você pega uma função de uma variável, e digamos que o limite dela é um número aqui, um número Lzinho. Isso lá do cálculo 1. Então, isso aqui vai ser verdade se e somente se você pode passar esse número para o primeiro membro e colocar dentro do limite. É a mesma coisa, olha, se o limite de uma função real é um número, é porque os valores da função vão se aproximando desse número. Se os valores vão se aproximando desse número, a diferença vai dando zero. Vai tendendo para zero, né? Essa é uma observação. Outra observação é essa aqui, olha. Outra observação é essa aqui, ó.